Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Play Total FM, trazendo a participação do Dr. Igor Precinotti. Bom dia, muito frio hoje ou não, meu cara? Seja Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Serginho. Play. Hoje foi difícil acordar. Hoje tá bem friozinho, mas tá bom. 8 de mínima com sensação térmica de 5, sei lá, hoje cedo Nossa, tava tava difícil, realmente. ardido, mas tá bom. Realmente. Vamos falar sobre Mpox. O que vem a ser essa monkeypox, essa varíola aí dos macacos, assim a gente pode dizer? Vamos lá. Mas vamos lá, essa tá na moda agora, né? Todo mundo tá falando dessa monkeypox, que também chama de varíola dos macacos. É. A monkeypox ela é uma doença infecciosa e ela o que causa a monkeypox, o vírus que causa a monkeypox é da família da varíola. Então causa uma doença muito semelhante. A varíola foi uma doença que acometeu a população aí no passado, mas por conta da vacinação ela desapareceu, saiu da circulação. Tanto que muitos de nós nem mais somos vacinados pela varíola por conta que pelo sucesso, né, dos programas de vacinação do passado. E agora esse primo dela aí, esse Parente meio distante. o parente da varíola tá aparecendo aí para nos brindar. Aí já pega pelo nome, né? Monkeypox. O que tem de relação realmente com macacos? Então, é até bom a gente esclarecer isso, né? Para o povo não sair matando macaco. Exatamente, gente. Não sair matando macaco, não tem nada a ver. Funciona o seguinte, a monkeypox é uma zoonose, ou seja, é uma doença que acomete animais e que eventualmente transmite para os seres humanos. E aí, a partir do momento que ela transmite para os seres humanos, o vírus adquiriu uma capacidade de ser transmitida entre humanos. Então, quando você pega a monkeypox, você não pegou de um macaco, você pegou de um outro ser humano. Mas isso lá na origem, lá no país do continente africano que foi transmitido, começou no macaco. Então, aquele macaco doente do monkeypox nem tem no Brasil, nem é da mesma espécie dos nossos macacos que estão aqui. Então, ou seja, a transmissão, né, que acontece na nossa região, inclusive que acontece lá no continente africano, é interpessoal, de uma pessoa para outra. Então só tem o nome porque foi de lá que se originou, tá? Mas então vocês não precisam matar macaco, não precisam ficar bravos, porque os macacos não tem nada a ver com isso, é só o nome. Os bichinhos não tem culpa nenhuma nessa Por história. isso que a gente, hoje, eles até mudaram o nome, começamos a falar monkeypox para não ficar tão clara a palavra macaco, para as pessoas não matarem macaco, não tem nada a ver com isso. Quais são os sintomas de quem está contaminado? E também a relação, o perigo aí com relação a... Então, a monkeypox, ela é uma doença que, por ser parente da varíola, ela lembra muito, né, a varíola. Então, ela surge em uma manchinha, depois vira uma pápula, essa pápula vira uma pústula. Eu estou falando palavras difíceis, mas é como se fosse uma mancha que vira uma espinhazinha de pus. E isso espalha pelo corpo inteiro, é doloroso, pode acometer boca, genitais. Então, ela, apesar de ser uma infecção cutânea, uma infecção de pele, ela tem um potencial, né, disso complicar para uma pessoa com mau estado geral, febre, pode infeccionar essas lesões. Então, apesar de, na maioria das vezes, ser uma doença branda, somente com acometimento cutâneo, dependendo do número de lesões e dependendo de como a gente cuida dessas lesões, elas podem até vir a ter gravidade, né, com lesões orais que não deixam você se alimentar, com infecções associadas que exigem que você tome antibiótico, senão você pode evoluir para uma infecção grave. Então, ou seja, é perigoso. É perigoso. Na maioria das vezes é branda, porém, os casos todos que eu peguei de monkeypox que eu atendi foram casos leves, mas tem um potencial para complicar. E como é que é feita a transmissão aí nesse caso? Então, a transmissão, ela acontece quando você entra em contato com secreções do paciente, com a pele do paciente, contato íntimo, usa a roupa que o paciente usou, ou quando você está no mesmo ambiente dele, porque aquelas lesões, ao eclodirem, elas liberam no ar, né, os vírus por aerosóis. Então, isso daí é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Se você tem uma pessoa doente, você não fique com contato com essa pessoa. O primeiro surto que teve aí uns anos atrás foi de uma pessoa que fez um safari na África, pegou monkeypox e aí foi
uma rave na Europa. Então, ou seja, daquela rave espalhou por todos os países da Europa e veio para a América. Então, ou seja, se você está doente, né, com lesões de pele, não vá para aglomerações. E se você sabe que alguém está doente, não, evite o contato íntimo com essa pessoa. Tá, e aí vem o diagnóstico, né? Ele é simples, existem exames Então, fácil Serginho, de não, detectar isso. não é tão simples, porque o exame a gente tem que fazer um swab, que é um cotonetinho que a gente passa numa lesão e aí você encaminha para um laboratório de referência que vai fazer o que a gente chama de PCR, né? Que é buscar o código genético desse vírus. Então, você precisa ter um fluxo estabelecido no município, qual que é o local que vai coletar, se vai ser na unidade básica de saúde, se vai encaminhar para uma unidade específica, porque esse material vai ter que ser encaminhado para um laboratório que faça esse exame de PCR. Né? Aqui em São Paulo é o Adolfo Lutz, mas também tem alguns particulares que eventualmente fazem, mas ele não é tão simples. É fácil coletar, mas eu preciso de um laboratório capacitado para isso. Interessante. Ainda seguindo com relação a essa situação, feito o diagnóstico, aí vamos passar para outra fase, que é o tratamento. Como é que funciona esse tratamento? Existe tratamento? Como é que ele é realizado? Então, a gente não tem um tratamento específico para isso, tá? Por isso que o paciente sofre um pouco com as lesões, que são lesões doloridas. A gente tem cuidados gerais com o paciente. A gente tenta hidratá-lo, porque às vezes ele não está conseguindo tomar água, nem comer. A gente faz o cuidado das feridas, né, para ver ela não se infeccione. Tratamento para febre, dor, né? A gente faz um tratamento de maneira geral. Especificamente, estão surgindo medicações novas, estão surgindo novos tratamentos, mas na grande maioria das vezes a gente trata só com medidas de suporte para o paciente não complicar durante o período da evolução da doença. A questão de uns 15 dias, mais ou menos, a OMS declarou, inclusive, de emergência de saúde, né? A gente realmente Então, tem que se preocupar, né, com essa evolução, com esse crescimento, assim, né? o fato da OMS ter declarado, né, uma emergência sanitária, uma emergência de saúde pública, isso faz com que os municípios fiquem alerta. A gente tem que ter um fluxo pré-estabelecido, os municípios têm que se organizar. Não que vai acontecer igual o Covid, né? De pessoas morrendo, não. Mas que Lockdown, essas coisas isso não vai todas. acontecer porque é uma doença mais branda, não é uma doença que vai precisar de UTI, ela vai causar, tipo assim, ausência no trabalho, vai ter um problema eventualmente, assim, econômico, mas não tanto. Mas isso gera uma atenção, né? Os municípios têm que se organizar, as pessoas precisam, o município tem que ter um fluxo. Se eu estou com lesão, para onde é que eu vou? É para uma unidade de saúde? É para um socorro? Então isso a gente precisa. Esse aviso da OMS é para que os municípios, os serviços de saúde se organizem nessa questão. Você está falando a respeito da varíola. A vacina da varíola, ela serve. Vamos falar da vacina da Mpox também, né? Mas a vacina da varíola, ela de repente serve também para Mpox? Então, a gente não tem mais o acesso à vacina da varíola, porque depois que acabou a varíola, todo mundo parou de ser vacinado. Mas, sim, vacinando as pessoas para a varíola, você tem uma proteção relativa, uma proteção parcial para a Mpox. É como se você tivesse lesões, uma forma da doença menos grave se você fosse vacinado. Então, na ausência de uma vacina específica para monkeypox, uma opção de saúde pública é fazer a vacinação para a varíola. O Ministério da Saúde, salvo engano, estava tentando trazer, né, 25 mil doses da vacina. Então, existe uma vacina para a monkeypox que recentemente foi desenvolvida, mas que ainda não tem para todo mundo, né? Então, assim, o ideal é as pessoas mais vulneráveis, né? Pessoas profissionais de saúde, eventualmente pessoas que estão em condições de profissionais mais insalubres, por exemplo, profissional de sexo, pessoas que trabalham assim, essas pessoas eventualmente podem, é um grupo de risco, um grupo prioritário para esse tipo de ação. Então, eu acredito que não precisa vacinar a população toda, mas você vacinando os grupos prioritários, e à medida que você tem uma pessoa contaminada, você vacinar em anel ao redor dele, né, as pessoas próximas, você consegue limitar a doença. Então você não precisa vacinar a população. É uma doença que dá para a gente agir dessa maneira, né, por conta da característica da transmissão dela. Mas é ideal que
a produção dessa vacina seja aumentada, porque pela quantidade que tem, eu acredito que é pouco ainda. A gente precisa ter um trabalho nesse sentido. Então vamos lá, vamos reforçar mais uma vez para as pessoas se prevenirem, doutor. Eu Então, acho que é a melhor forma sempre. é igual a avó fala, né? Que canja e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Exatamente. Então, é aquilo. Usar álcool gel na mão. Evitar aglomerações. E se tiver alguém doente, chegar perto só com máscara, tomar esses cuidados são essenciais. Principalmente nessa situação que a gente não tem vacina para todo mundo. E eu acho que esse tipo de cuidado, né? Então lembrem, álcool gel, evita aglomeração. Se uma loja está cheia, vai tomar um café primeiro, espera dar uma esvaziada, depois você vai. E use máscara quando você estiver perto de alguém doente ou quando você estiver doente. Isso já resolve 70% dos nossos problemas. Tá certo. Mais uma vez, reforçar as suas redes sociais para o pessoal acompanhar. Inclusive você aí no YouTube também, não esqueça, dê seu like, ative a notificação. Vai ter sempre conteúdo para você aqui no YouTube, não é isso? Isso mesmo. Então, gente, Dr. Igor Pressinotti, eu estou no YouTube, estamos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá em todas as redes sociais possíveis, estamos aí. Queria agradecer o Serginho. Sempre um tema legal, sempre um tema diferente. A gente está trazendo uma novidade, isso aqui pode ser super novo. E eu quero também mandar um abraço para meus alunos aí da que medicina. Legal. E um abraço para o Alex, Aqui, meu irmão, ó, que está sempre assistindo a gente. Aqui, ó. Um abraço, Alex. Fica com Deus aí todo mundo. Uma boa semana a todos. Se Deus quiser, a gente vai se falar mais vezes aí essa semana. A gente ficou 2 dias aí sem se falar, né? Vamos conversar mais vezes aí, com certeza. São 8h49, essa é a Play Total FM.